Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas Terapêuticas. E para começar, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, para que outras pessoas que estejam precisando de conhecer esse conteúdo tenham acesso a ele. Quando você faz essas pequenas ações, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para essas pessoas. E às vezes é justamente o que elas precisam ouvir no momento difícil, né? Um momento de adversidade. E hoje eu trouxe uma convidada que vai contar para nós uma coisa incrível. Imagina só você, na vida adulta, descobrir que todas as dificuldades que você enfrentou a vida toda, na verdade, tinham um nome, tinham um diagnóstico que foi negligenciado. Como é, Bruna? Conta para nós como foi descobrir na vida adulta que você tem autismo. Mas, antes eu quero te agradecer. Obrigada pela sua disponibilidade em falar. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que não é fácil, né, para você desenvolver essa habilidade de conversar aqui. E eu quero te agradecer, então. Conta pra gente aí a sua história. Boa noite. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante a gente conseguir contribuir para as pessoas terem informação. Bem, vamos começar lá atrás, né? De quando eu era bem pequenininha. Eu era bebê e sempre fui muito que os médicos falam arredia, né? Eu era agressiva com outras pessoas. Eu não queria colo de ninguém se não fosse minha mãe ou meu pai. Eu sempre tinha a cara assim, muito fechada, mas acharam que era apenas o meu temperamento. Minha mãe sentia assim, tipo, que eu tinha uma dificuldade de era diferente, né? Só que eu sempre fui muito precoce, eu aprendi a falar muito rápido, eu aprendi a andar muito rápido, eu aprendi a ler muito rápido e quase que sozinha. Só que assim, incentivo mesmo, eles me davam livros infantis e eu consegui. É, mas a minha mãe ainda achava estranho, né? Eu no primário eu mordia meus colegas, eu não aceitava ter amizade. Eu várias vezes, assim, já acho que eu já fui quase até expulsa de uma escolinha, minha mãe teve que me trocar, porque e era meu vizinho ainda por cima, eu mordia ele, ficava umas marcas assim na bochecha dele, eu não aceitava de forma alguma contato com outras pessoas. Já nessa época eu comecei o que eu descobri que hoje é o hiperfoco, eu sempre fui fascinada com o universo. Então, assim, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, aquela menina fechada, né? Isso acabou também sendo um problema porque eu não conseguia me expressar, conversar com ninguém. E com 5 anos, 6, já tinha passado por uma situação extremamente traumática de abuso. E eu não consegui comunicar com ninguém. Eu fui levando, achando que era normal, né, as coisas. Acho que esse foi dos pontos que desencadeou uma depressão muito difícil. Aos 7, eu já tinha tanto interesse com o universo que minha mãe fala que eu não tinha contato para ter uma noção disso. Eu falava como que era a densidade de buraco negro, não importava o tamanho, eu falava coisas muito complexas para minha idade. E eu entrei para a escola. Só que foi assim, um grande choque, porque eu tive muita dificuldade. Era muito difícil. Minha mãe me levou num neurologista porque ela já estava, não sei, tinha alguma coisa errada. E a única coisa que foi dita na época foi que o médico falou assim: olha, ela vai ter problemas na escola, ela vai se interessar por umas coisas um pouco mais complexas, mas ela vai ter dificuldade porque ela não se interessa para a escola. Nunca teve um diagnóstico, ele falou apenas isso para minha mãe. E vindo da minha família, da família do meu pai, foi uma coisa muito complicada, teve até assim, preconceito na própria família, porque eu vim de uma família de gênios. Todos são assim impecáveis, geniais. Eu tenho tios que falam assim mais de 7 línguas e aprendeu tudo sozinho. O pessoal assim absurdo, difícil assim até comparar. E eu não era boa como eles assim no padrão. Eu tive muita dificuldade na escola, às vezes assim, coisa que para mim era simples, de verdade, que assim no dia a dia eu acabo fazendo, eu simplesmente fechava meus olhos, literalmente. Eu não participava das coisas com meus colegas.
E foi assim, a escola inteira. Eu nunca consegui, tanto que eu só tive uma amiga que eu conheci no primário e ela é minha amiga até hoje. Eu nunca consegui desenvolver mais amizades. Tanto que para ela foi mais fácil, porque ela conhecia minhas peculiaridades e ela nunca me julgou. Então, para mim, isso foi muito lindo, né? Foi um presente que Deus deu para eu conseguir sobreviver nesse tempo. Porque daí foi tudo para ladeira abaixo, né? Eu acho que criança consegue ser muito cruel. E se você é diferente deles, você não vai ter paz, né? Eu sempre fui muito nerd de jogar videogame, eu me interessava muito por coisas de meninos. Outro ponto que era inaceitável na época, né? Eu gostava muito de química, então já era muito esquisito, porque meus brinquedos eram diferentes. Tinha boneca? Tinha, mas era bizarro, porque eu abria a cabeça das bonecas, fazia massinha, eu fazia uma estrutura, fazia cérebro, essas coisas. Então, também desde cedo eu me interessava por anatomia, muito cedo. Meu tio, professor de cirurgia, eu aprendia com ele. Eu ficava olhando, só de olhar eu aprendia. Meu pai era desenhista do Banco Central, eu só de olhar ele fazendo técnicas de desenho eu aprendi. E eu levava isso para escola, fazia minhas coisinhas, né? Era diferente, mas aquela coisa assim, ninguém ligava, porque eu não ia bem. Eu não ia bem, não tirava notas boas. E meus colegas, assim, me tratavam mal pra caramba, de bater, pegar meu lanchinho, igual o bullying clássico, né? Fora que eu era muito esquisita, assim, fisicamente também, então não ajudava. Eu era magrela porque minha seletividade alimentar era horrível. Então, assim, eu passei a vida inteira com o meu tamanho abaixo do normal e o peso. Eu era magra de tudo porque eu não conseguia realmente me alimentar. Para me alimentar era uma tortura. Eu apanhava por causa disso. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma coleguinha, nesse período, assim, bem novinha, eu tinha uns 8 anos, e eu dormi lá, né? Eu, quando meu pai foi me. Dormi não, passei o dia lá. Quando meu pai foi me buscar, o pai dela falou que a única coisa que eu comi foi uma banana. Eu me neguei a comer qualquer outro tipo de comida. E meu pai falou que eu envergonhei ele muito, que eu era muito fresca. Então, eu cresci, que eu era uma péssima aluna, nada inteligente, fresca e chata, porque eu era uma criança que não queria colo, eu era chata. Então, sempre isso, nossa, chata, aqui não aceita. Minha mãe fala que era impossível eu colocar uma meia calça, prender meu cabelo, porque eu sentia dor no couro cabeludo, mas aí de eu falar alguma coisa, era muito mais fácil eu ficar com raiva e tirar. Brinco, não deixava. Tanto que até hoje eu ainda tenho costume ainda de não usar brinco. E foi passando, os bullying foram ficando piores, foram ficando piores. Em paralelo, eu estudava a anatomia, era bem esquisito, mas eu amava ver, pegar os livros, assim, nada para escola e tudo em uma coisa. Eu descobri vermes, acabou. Mais um ponto para o pessoal me esculachar e me chamar de estranha, porque eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada para estudar isso. Aí eu acho que por essa questão de eu gostar muito de anatomia, ter a curiosidade de saber como que funciona um organismo, eu tinha um gosto meio mórbido. Então, assim, isso assustava as pessoas, porque eu não conseguia demonstrar sentimento, eu não conseguia me expressar. Até hoje eu não tenho ideia, né, de como que fica meu rosto. Então, as coisas foram só para ladeira abaixo, né? Já na quarta série, aconteceu um fato assim muito engraçado. E justamente por eu ter uma noção de anatomia. Tive um colega que ele sofreu um acidente na hora, estava tendo tipo Olimpíadas, né, da escola, e ele bateu o pulso no gol, enganchou aqui e saiu descendo. Ele quebrou o braço e ainda deu fratura exposta e ficou pendurado, com a pele pendurada e com o tendão para fora. Até hoje eu não sei, mas eu lembro exatamente da cena.
A minha professora desmaiou e para mim era uma coisa natural. Eu fui lá, tirei, puxei a pele dele e amarrei uma blusa, minha blusa de frio. A minha escola me deu uma medalhinha e tal, porque eu ajudei meu colega. Ele possivelmente teria perdido o movimento do braço, se eu não tivesse ajudado. Eu coloquei o tendão dele esticadinho e tal. Mas meus colegas começaram a me chamar de psicopata. Eles falaram que eu era psicopata e satanista. Eita. É. Aí teve de colocarem assim, a moeba no meu cabelo, com chiclete, eu ter que cortar. A última, que foi a pior, eu gostava muito de videogame, então eu passava o meu recreio, eu não tinha amigos, eu ia para o laboratório de informática e ficava jogando. Um dia, foi até meu último o dia, assim, meu último ano na escola, porque foi terrível. Eu estava descendo, tocou o sinal, e eu estava descendo. E as meninas estavam me esperando. Parece que era uma tocaia, gente. Eu não sei qual que é o prazer das pessoas fazerem mal pro outro. Quando eu passei, assim, correndo um pouco, elas tiraram a minha blusa. E eu fiquei só de sutiã. E eu lembro até hoje, meu sutiã era do Megera, que é aquela heroína do Hércules, a namorada do Hércules. Uhum. Aí elas começaram a debochar, eu já tava só de sutiã, eu não tinha peito nenhum, magrela. Nossa, foi uma das piores sensações da minha vida, das piores. E entrando na puberdade, né, diferente dos meus colegas, falei, ó, não dá não. E foi na mesma época em que eu fui reprovada na escola, porque eu me negava a fazer qualquer prova. Eu não conseguia, mal escrever meu nome, eu não reagia. E eu estava tendo muitas dificuldades sensoriais, eu não sabia. Eu tinha uma enxaqueca constante que às vezes eu conseguia ficar mais de uma semana dentro do quarto, com tudo fechado, janela fechada, sem conseguir escutar um ar de ninguém. Meus pais tentaram me levar assim nos médicos para tentar descobrir a causa disso, porque junto vinha desmaio e com uma sinestesia, que hoje eu descobri que isso tem nome, eu sentia uma dor física. Então era impossível sair de casa, fazer qualquer coisa, escola, então desmaiava. Nossa, nessa época eu desmaiava demais. Na escola, na igreja. Minha tia Lulu morre de rir, porque ela falou que eu desmaiei na irmã do padre. Ela morre de rir, ela conta essa história. Minha mãe grávida, eu fui no supermercado com ela. Eu desmaiei, depois ela desmaiou, pelo mesmo motivo, porque minha mãe assim, é muito parecida comigo. Tanto que foi uma das causas da minha mãe ter achado que era normal, porque eu sou muito parecida com ela. Então, assim, eu entendo do fundo do meu coração que ela fez o melhor dela. Eu acho que ela ainda sofreu muito mais do que eu, né? Numa época, pô, se para mim foi difícil, imagina para ela. É. Aí, adolescente, eu não sei se eu deveria falar, mas eu comecei a me machucar, eu devia ter mais ou menos uns 7, 8 anos. Quando eu fiz 14, foi a minha primeira tentativa de acabar com a minha vida. Com 14 anos, eu sentia que eu não fazia parte de nada, que eu era só um peso para minha família. Eu não deveria existir, que eu era um erro. E eu sentia isso assim o tempo todo, não conseguia de jeito nenhum. Essa minha melhor amiga era a única coisa que eu sentia ligação, eu não sentia com mais nada nem ninguém. Nada, não tinha nada. Aí eu escrevi uma cartinha para ela de despedida. Ela ficou desesperada, achando que eu ia ficar com raiva dela, mas ela me falou, palavras dela, que ela preferia me perder minha amizade do que saber que eu perdi minha vida. Aí ela pediu ajuda para a mãe dela entrou em contato com meu pai. Meu pai começou a me levar no psicólogo, né? Assim, comecei a tomar remédio muito cedo. Ah, ela tá com depressão, e ninguém sabia por quê. Ah, mas ela não tem motivo para estar deprimida. Ela é só malandra para ficar faltando aula. Comecei a beber, e muito.
Aí eu comecei a conseguir sair com minha amiga. Eu conseguia conversar com meus colegas e eu queria ser parecida com eles. Aí foi um pouco mais fácil, porque eu vi que algumas pessoas começaram a gostar de mim. Meu ensino médio foi isso. Às vezes eu bebia até para ir para aula. E meus pais nunca souberam disso. E ainda com dificuldade, porque a bebida intensifica tudo pra gente. E eu não tinha ideia. Aí eu misturava antidepressivo com bebida e meus problemas sensoriais. Foi muito pior. Com 18, eu já estava, como eu estava aumentando as doses dos medicamentos, eu parei de beber. Eu já não gostava. Eu não gostava do gosto da bebida, não gosto até hoje, não gosto da sensação. Então eu falei, quer saber, eu prefiro cortar uma coisa que vai me fazer mal, não gosto. Tá tudo bem. Para mim foi até uma parte muito nebulosa. É difícil de lembrar. Era crise atrás de crise, eram dores o tempo inteiro. Eu falo que foi um tempo que eu fiquei ausente de mim mesma. Comecei a ter muita crise dissociativa e foi quando a minha sinestesia ficou mais intensa. Então, eu ia tomar um banho, eu escutava músicas de ninar e eu tentava saber o que que era aquilo. Eu ia atrás, a pessoa da minha família começou a achar que eu estava doida. Eu via as pessoas e eu sentia gosto das emoções delas. E cada pessoa tem um gosto, de cor, inclusive. Você tá louca? Às vezes eu via coisa mexendo, assim, e na verdade eram formas geométricas, que às vezes eu via relacionado a algum sentimento. Você tá louca? Vou te levar no psiquiatra. Você é esquizofrênica. Aí eu comecei a tomar medicamento para esquizofrenia. Meu irmão, que é 5 anos mais novo do que eu, ele, a gente brigava muito porque ele falava que eu não demonstrava nada. Ele falava até que eu era um robô. Ele fala assim: não, minha irmã é um robô, cara. Você não chora, você não mostra nada, você não gosta de ninguém. Depois que ele falou isso, eu fiquei bem chocada. Aí eu fui em outro médico que virou pra mim e falou que eu sou psicopata. Aí eu falei: você tá de brincadeira? Ele achou que porque eu não consegui mostrar que eu não tinha empatia. Eu não sabia conversar. Quando eu vou em médico, eu me embolo tudo. Eu falo coisas assim fora de ordem cronológica. É muito difícil. Deixei pra lá. Mas aquilo ficou muito em mim. Falei, cara, por que que eu não consigo? Minha mãe sempre falou que eu fui muito transparente, porque eu sempre falei tudo muito diretamente. Eu nunca gostei de mentir. Tanto que eu tenho problema em joguinhos simples, tipo Cup, aqueles que você tem que blefar, eu não consigo mentir. Eu sempre perco por causa disso. Porque todo mundo sabe que eu tô falando verdade. É, sempre foi assim. Isso foi até meus 20 e poucos anos, tomando medicamento para esquizofrenia, sentindo que eu era um mal no mundo. Foi uma coisa sinistra. E várias tentativas de suicídio, assim, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Eu lembro que no terceiro ano, eu estava numa depressão tão horrível que eu ia pro trabalho da minha mãe, assim, da escola pro trabalho da minha mãe, eu levantava minha blusa de frio, colocava meu braço no arame farpado e ia andando. Porque eu precisava sentir alguma coisa, porque eu já não estava sentindo mais nada. Aí um dia eu cheguei no trabalho da minha mãe viu que eu estava com blusa de frio e pegou assim, estava ensopado de sangue. Né? Minha mãe ficou bem assustada, falou que ia me internar, que ia fazer isso e aquilo, que eu era esquisita, que eu não tinha motivo nenhum para isso. Beleza. E pensando o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha que fazer vestibular. E se eu era um fracasso em tudo, por que eu não seria um fracasso também, né? Na faculdade. Tanto que o primeiro curso que eu fiz era um que eu não gostava. Eu fiz publicidade.
tem nada a ver comigo. Eu olhava para minhas colegas e ficava assim, gente, como assim? Eu sou realmente eu vivo num mundo paralelo e eu só tô aqui, assim, não sei, eu devo estar vivendo coisa, não sei, é diferente. Tanto que elas, na faculdade, às vezes a gente acha que vai ser diferente da escola, mas não é. As meninas falavam que eu era satanista, a mesma coisa, porque elas me viam usando muita blusa preta e larga, eu gostava de coisa confortável, eu era sapatona, até isso já me falaram. E eu era esquisita porque eu gostava de videogame, eu era criativa, meus professores sempre me motivaram muito a fazer desenhos, artes, tanto que um dos professores, eu estava querendo desistir dos desenhos, e ele ficou com todos os meus desenhos, que ele gostava muito, que eu aprendi só de olhar o meu pai fazendo. E eu sabia realmente técnica e tal. Ele ficou com esses desenhos que eu tinha jogado fora. A depressão piorou. Eu já não sabia nem como. E olha que não é nem metade, na verdade. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Na faculdade de publicidade, eu ia para a biblioteca para poder ler livros de biologia, de medicina. Eu lembro que na época eu estava fascinada por oncologia, né? E ninguém sabia que eu estava interessada naquilo. Eu virei para minha mãe e falei, ó, não dá, vou fazer outra coisa. Eu não quero diploma para dar para os outros, no final sou eu. Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer medicina. Cara, todo mundo da minha família, você não consegue, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. A minha vozinha foi a única que falou, eu vou pagar cursinho para você. A única, gente, minha avó, toda doce. E eu comecei a fazer, eu fiquei muito dedicada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou até o final. Eu consigo. Né? Eu entrei no cursinho e era assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava 11 horas da noite e eu estudava até sábado. Era bem puxado. Só que ninguém contava que eu conseguiria em 6 meses. O que tem gente que demora anos. Eu virei pro meu pai e falei, pai, eu tenho que ir na PUC. Meu pai, tá, vou. Quando viu, era minha matrícula. Meu pai ficou chocado. Meu pai ficou chocadíssimo, a família inteira ficou chocadíssima. Ninguém acreditava. Como? Como? Essa menina nunca fez nada, não é nada, como? Né? Beleza, vamos. E eu fui, fiquei apaixonada, só que ao mesmo tempo com muito medo, porque eu tava vendo ali um mundo muito obscuro e que o meu trauma, quando criança, veio à tona. E quando eu tinha que ver pessoas, crianças que foram na mesma situação que eu sendo abusadas. E aquilo acabou comigo. Aquilo me destruiu, me destruiu. Eu não. Aí juntou mais alguma coisa. Eu acredito que tudo que está no nosso emocional, ele vem para o corpo como doença. Aí eu tinha descoberto, porque eu estava sentindo muitas dores, às vezes eu tinha hemorragias que a gente não conseguia entender, e eu descobri um câncer. Muito nova, essa é aquela coisa insana. Não, não foi uma coisa assim, tipo, tão grave, estava começando. Mas eu tive que fazer cirurgia. Eu fiz um tratamento de quimioterapia, que ela vinha da Alemanha, aqui pro Brasil, caríssimo. Ela me destruía. Ela me destruía, eu não tinha força, meu cabelo. Tanto que meu cabelo mudou depois disso, meu cabelo era ondulado, ficou liso, escorrido. Era muito doloroso, eu já não tinha força, mas eu queria alguma coisa, não sei, eu queria mexer com a medicina, eu queria a vida. Eu só não sabia nem se o ser humano merecia. Era esse o meu ponto. Eu não sabia se o ser humano merecia, porque eu não estava com vontade de lidar com um monstro.
Eu falava, eu não quero salvar a vida de monstro. E eu não sei se eu vou ter capacidade de fazer isso. Eu adotei uma gatinha, a Nix, que eu falo que ela salvou minha vida, porque eu sentia que eu tinha um motivo para ir para casa, que era para cuidar da minha menininha. Quando eu olhava para ela, eu falava, nossa, eu queria muito que cuidassem bem de você. Cara, minha cabeça fez assim, eu falei, pronto, acabou de descobrir. Eu vou ser veterinária. Porque eles merecem a minha dedicação inteira. Eu quero entregar meu corpo e alma para isso. Eu sentia isso, cara, não sei, a vida começou a ter um pouco mais de sentido. Pedi transferência de faculdade, de curso. Ninguém nem acreditou. Minha mãe ficou com raiva de mim. Você tá escolhendo passar fome e não sei o quê. Eu falei, ah, cara. Minha... E, a facu... e a veterinária foi me moldando. E isso porque nas faculdades, como eu falei, eu tinha muita dificuldade com meus colegas. Foi só piorando. Na medicina vinham muitos gatilhos. E o pessoal, achando que já era médico, esquizofrênica, esquisita, até porque eu tava com diagnóstico de esquizofrenia e ia passando mal por causa do tratamento, cara. Era um bocado difícil. Aí eu larguei e foi a mesmíssima coisa na faculdade de veterinária. Só que a diferença é que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu não sei, eu acho que eu não sou esquizofrênica, porque eu acho que se eu fosse já teria piorado e continua a mesma coisa. Eu vou procurar médico. E foi inclusive a mãezinha, eu chamo ela de mãezinha porque eu tenho muito amor por ela, a mãe da minha melhor amiga, que me passou esse médico, que ela estava muito preocupada comigo. Desculpa. Que ela estava muito preocupada comigo. É, eu marquei com o médico. Depois, assim, de algumas coisas, na época eu tinha muitas crises, ou eu apagava ou eu explodia. Eu chorava, gritava. Eu ficava tão nervosa que era assim, incontrolável. Eu não sabia. O médico virou para mim e falou assim: olha, você tem borderline. Você tem borderline. Eu comecei a ler mais sobre, na época eu fiquei tão assustada. Eu falei, bem, realmente faz sentido eu não ser psicopata, porque border é o oposto disso, né? Mas eu não era impulsiva, né? Eu não sei, eu acho que a única coisa realmente que eu tinha de border eram essas crises, mas eu acreditei no médico. Mais medicamento. Vai tomar mais, vai tomar mais remédio. Beleza, tomei. E esse médico, por mais que ele tenha errado o meu diagnóstico, ele me ajudou a formar, porque ele sabia que eu não conseguia ter contato com os meus colegas e ele solicitou na faculdade para que eu fizesse prova separada, em um ambiente que só tivesse eu e não tivesse barulho. Ele solicitou para que eu apresentasse algum tipo de trabalho somente para o professor. Assim, hoje eu vejo que ele realmente tratou como se fosse realmente autismo. Ele me deu um suporte para isso. E eu tive todo o suporte da faculdade. Todos. Às vezes eu tinha crises horríveis em aula prática e vinha alguém do setor me ajudar, me acolher. Hoje eu vejo como que isso é incrível. Eu tive colegas que falaram que eu nunca ia ser boa profissional, que eu era louca, que ninguém nunca ia querer chegar perto de mim, que eu era problemática, coisas que eu estava acostumada a escutar e para mim eu era mesmo. Fomos, né? Chegando, andando assim, empurrando.
muitas crises, várias tentativas, assim, eu já perdi até a conta. Então, quando eu falo pra gente seguindo, é porque estava normal, era algo que acontecia normalmente. Eu achei finalmente uma terapeuta, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me adaptar, sentir uma conexão que eu acho que tem que ter, sabe? Eu demorei anos para achar ela, encontrei, fiquei com ela até eu me mudar, até pouco tempo. E ela sempre me tratou com muito carinho, e às vezes ela questionava a relação do border. Aí ela começou a usar um termo para mim, que é pessoa altamente sensível. Ela falava assim, Bruninha, você é uma pessoa altamente sensível, é diferente. Quando ela foi falando aquilo, eu virei para ela e perguntei, é autista? Ela quis dar uma desconversada, né? Ela foi falou que aí tem que ser um neuropsicólogo para olhar e tal, mas ela, que não era a área dela, mas que estava tudo bem eu ser daquele jeito, que eu não tinha problemas, que eu era uma pessoa muito boa. E com ela eu fui aprendendo a me comunicar. Eu me comunicava muito por desenho, por escrita, eu sempre gostei de escrever muito. E na época eu estava muito feliz, porque eu resolvi aprender línguas. Eu aprendi algumas sozinha. Então eu estava um pouco feliz. Então foi um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil, mas aí voltou, né? A montanha russa. Não tá tendo jeito. Em 2019, eu passei por uma das piores coisas da minha vida. Eu achando que o que eu vivi quando eu tive 5 anos, não, em 2019 foi pior. Questão de abuso de novo. Colocaram algo na minha bebida, acabou. Meu pai me achou, eu estava deitada na lama, assim, foi muito ruim. Eu acho que a gente nem deve entrar nisso por causa de gatilhos, né? Aquilo acabou comigo. Gatilhos para você ou para as pessoas que estão assistindo? Para os dois, porque até hoje eu tenho pesadelos com isso. Uhum. Eu falei com meu pai que, como eu não tenho memória do que aconteceu, porque eu lembro que eu não conseguia mexer meu corpo, né? Às vezes eu olhava e meus olhos reviravam, eu não conseguia mexer meu corpo, eu só via, eu sentia alguém mexendo comigo. Eu fiquei um tempo ruim, né? Assim, para recuperar. E eu falei com meu pai, depois, assim, chamou a ambulância, essas coisas. Eu não queria contato com ninguém. Eu gritava, gritava, era a única coisa que eu conseguia fazer, chorar. E eu pedi, implorei para meu pai que eu não queria saber de nada. Falei, olha, eu não quero saber, eu não consigo. Eu só, eu só queria que isso tudo acabasse. Eu não consigo. Eu vou no médico, eu faço o que tem que fazer, mas não me fala se alguma coisa aconteceu ou não. Prefiro pensar que é um pesadelo. Aí no outro dia, a minha melhor amiga me acolheu. Isso porque na época eu namorava um relacionamento longo. Eu tinha uma questão de tipo de um medo desse meu ex-namorado, né? Assim, quando minha amiga falou assim, ó, Bruna, você tem que conversar com ele, porque ele é seu namorado e tal. E eu falava com ela que eu não queria. Eu cheguei em casa, meu irmão, que é 5 anos mais novo que eu, ele me recebeu. Eu não sei nem te falar o sentimento. Eu tava apavorada, eu fiquei dias tremendo com crise de pânico. Eu não confiava em nada. Não sei, eu só, como se tudo ao meu redor fosse uma névoa. E meu irmão me acolheu. Eu até perdi a noção do tempo. Foi aí quando eu comecei a perder a noção do tempo. Para mim, o tempo era o mesmo tempo todo. Eu tava num limbo. Ali eu caí no limbo. Aí meu irmão me convenceu a contar para esse meu ex-namorado.
Eu tentei, eu contei, ele não reagiu nem um pouco bem. Foi horrível, teve uma briga horrível. Meu irmão falou para assim, não, vão lá conversar, vão no McDonald's para eu conversar com ele, que ele vai ter que entender. Na frente do meu irmão, mil maravilhas, mas ele já era uma pessoa um pouco mais agressiva. Falou que eu era uma puta, uma vagabunda, que eu merecia tudo o que aconteceu comigo. Eu terminei com ele. Eu terminei. Aí eu não entendo. É um espaço que assim eu realmente não entendo. Parece que era um limbo. Aí foi nesse ano que eu acabei ficando com o Flávio, meu marido. E foi uma coisa assim meio assustadora, porque eu queria fingir que nada tinha acontecido. Eu não sei, mas eu sempre confiei muito nele, porque eu conheço ele há mais de 10 anos. Então, eu sempre vi ele como o homem mais decente que eu havia conhecido. Ah, tive essas coisas, voltei para Belo Horizonte e esse meu ex me procurou, né? Aí eu falei, beleza, vou voltar porque errado não dá chance. Cara, completamente infeliz. Completamente infeliz. E tomando mais remédio, porque agora eu não conseguia dormir porque eu tinha medo. Então eu tomava, por exemplo, midazolam. Você sabe que esse remédio se apaga. Uhum. Eu tomava ele assim, de boa, era muita coisa. Eu acordava com esse meu ex, que eu tava com repulso, eu já não gostava de coisa, tanto que eu falava pra minha psicóloga que eu achava que eu era sexuada. Começo, eu falava com ela, cara, eu devo ser assexuada, não tenho vontade de nada, não gosto, é doloroso. Eu comecei a acordar suja, se é que você entende. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, ele falou assim, parecia que você tava gostando. Eu falei, cara, eu tava dormindo. Não, não é nada, não. Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, é normal acontecer isso? Minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, é coisa de casal. Hoje eu sei que é porque minha mãe passou a mesma coisa que eu passei. Porque pra ela era normal se submeter a essas coisas. Eu falei com minha melhor amiga, ela ficou com ódio da vida, né, assim, pé da vida. Aí, enfim, eu já não estava aguentando, com repulso, eu terminei. Pouco tempo depois começamos, né, assim, a mesma coisa, tentativas, muitos cortes, depressão. Ali eu já não estava conseguindo fazer muita coisa. Veio a época de Covid. Foi uma época muito triste, mas eu comecei a sentir como se eu estivesse me adequando. Eu comecei a ter aulas online, então eu conseguia participar de atividades. Eu não tinha que sair de casa. Nossa, eu amava isso. Eu amava não ter que sair de casa, eu amava não ter que usar roupas que eu não gosto. Eu amava não ter que ter ninguém. Eu amava minha zona segura ali. Eu acabei criando uma bolha, né? Pra mim ali, minha zona confortável e tava ótimo. Eu comecei a trabalhar fazendo streaming, porque eu precisava de uma graninha, né? Pandemia. E foi uma coisa que também acho que desenvolveu muito minha comunicação. Só que eu comecei a me sentir como se fosse fragmentada, porque eu fingia ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou. E eu só fui descobrir isso agora, que isso é real. Eu vesti uma máscara, um personagem. Eu sempre gostei de fazer cosplays. Eu não entendia que era porque eu gostava de vestir os personagens. Fora que eu gosto muito, assim, tipo, da arte, de fazer as coisas de dar vida a desenho, só que é algo mais profundo que isso. Eu gostava de vestir e eu não ter que fingir que era eu. Simplesmente ser outra coisa.
Então era mágico. Na pandemia eu entrei nisso de cabeça, que era o que me segurava. Só que eu não gostava de fazer live, era uma coisa muito difícil. O tempo todo ter que fingir que tô bem, que eu sou bonita. Uma vez, assim, eu não passei maquiagem, entrou gente lá falando, nossa, parece que você tomou um murro na cara por causa de olheira. Assim, as pessoas acham que isso não é nada demais, mas ninguém sabe a luta que o outro tá vivendo, né? Todo dia é uma luta para continuar sobrevivendo. Não é nem viver, não, é tentar sobreviver. E foi piorando, até que eu tive uma outra horrível. Eu já não estava me sentindo bem dentro lá da casa da minha mãe. Eu não senti que eu pertencia a lugar nenhum. Nada. Aí veio a coisa de ir morar com meu pai. Fala assim, ó, não dá, a gente tem que mudar alguma coisa. Não dá. E o meu irmão também estava sofrendo bastante. Beleza. Aconteceu feio, eu ir de ficar no hospital, bem ruim. E dia seguinte eu já estava no meu pai. Eu já estava com meu pai. Eu fui começando a me sentir um pouco mais confortável, porque pela primeira vez na vida eu pude escolher a cor do meu quarto, porque antes eu dividia com meu irmão, eu nunca tive algo só meu. Eu podia montar as coisas minhas. Aí é engraçado porque eu acho que fica um quarto extremamente infantil. Aí eu penso, poxa, acho que é porque eu tô tentando curar a criança, né, que tá aqui em mim. Hoje eu vejo desse jeito, que era excessivamente infantil. Mas faz parte, eu acho que eu precisava daquilo para me aconchegar, né? É curioso porque hoje eu noto alguns detalhes, tipo, quase todos os finais de semana eu ia para casa dessa minha melhor amiga. Era assim, era rotina, quase todo final de semana, era lei. A gente assistia os mesmos filmes, ela com a maior paciência do mundo. Eu ficava assistindo Harry Potter, não sei nem quantas vezes. Ela já sabia, vão pra lá, vão maratonar Harry Potter. Ah, vão aqui, vão maratonar Disney. Nossa, a Origem dos Guardiões, a gente assistiu não sei nem quantas vezes no mesmo dia. E pra ela era normal. Hoje eu sei que muita gente teria perdido a paciência comigo. Ela começou a namorar. Não, a minha amiga tá junto. Minha irmã tá junto. Senão ela ia fazer questão, tipo, não, você vai dormir aqui em casa, ficar comigo. E era engraçado que muitas vezes eu só conseguia comer, me alimentar com ela. Eu me sentia confortável para comer. Eu não gostava. Na época eu ainda fui vegetariana por muito tempo, porque eu não aguento a textura da carne. Aquela textura mais sanguinolenta. Aham. Eu não gosto de coisas assim mais úmidas e moles. Eu sempre preferi comidas mais secas possíveis, tanto que eu não consigo comer sopa, caldo. Eu não gosto, eu não consigo. Muito raro eu conseguir. Uhum. Então, assim, pensa que o negócio era realmente brabo, eu não me alimentava. A comida que viesse era lucro, né? Eu tinha muita crise, então às vezes assim, eu tinha crise em casa, parece que assim, minha amiga entendia, ela ia lá na minha casa me buscar, porque eu precisava de algum lugar tranquilo e na época a minha casa não era. Era gente o tempo todo me cobrando ser o que eu nunca era. O tempo todo, aonde eu olhava. Morando com meu pai, aí entrei ainda um pouquinho mais. Aí na pandemia, quando começou a poder sair de casa de novo, eu comecei a sair para andar de patins com ela. Eu sempre gostei de patins. Dava final de semana não, acho que era quinta-feira. Vamos andar de patins. Eu ia com ela e com o noivo dela agora. Eu, ela e ele, né? Ela falava com ele: fica quieto, Felipe, e ela vem antes de você. Ela fala isso com ele.
a gente encontrava, né, pra ficar jogando jogo de tabuleiro, que eu sou apaixonada. Às vezes jogar videogame também. Era sempre um rolê, assim, muito seguro. Às vezes fala assim: "Nossa, mas você postava no Instagram que você gostava de balada". Eu falei assim: "É, realmente, eu vou na balada uma vez na vida, outra na morte, e eu quero sim mostrar para Deus e o mundo que eu sou normal. Eu sou Uhum. igual às outras garotas, eu quero ser bonita igual elas, eu quero ser desejada igual elas". Então, eu queria mostrar isso, mesmo que fosse uma vez na vida, outra na morte. Uhum. E talvez eu dava aquela aumentada, né, tipo história de pescador, para que todo mundo entrasse nesse contexto, assim: "Não, ela sai, ela é engajada", né. Uhum. Oh, que nada, eu sempre fui a velha do rolê do tipo: "Poxa, tá tarde, quero voltar, quero dormir". Eu fico incomodada de ficar na rua até tarde, incomodadíssima, incomodadíssima. Eu não gostava de bebida, eu não gostava de droga, eu não gostava, eu tinha horror a cigarro. Eu pensava assim, falei: "Gente, o que que isso me atrai? Nada, eu não gosto de nada disso". Uhum. Mas quero fingir? Quero. Eu quero ser igual a essas meninas que são bacanas, que todo mundo gosta. Durante a pandemia, eu acabei perdendo, né, algumas pessoas pela doença. Isso começou a abalar, né, um bocado. Eh, em 2021, final de 2021, eu conversei com o meu médico e falei com ele: "Olha, não dá mais, não dá. Se você não fizer alguma coisa para me ajudar, se a gente não fizer qualquer coisa, eu vou me matar. Eu não aguento mais, eu não tô vivendo. Eu olhei pra ele e falei assim: "Eu não tô aguentando, pelo amor de Deus, me ajuda". Aí ele falou de qual que é o nome? Tem a estimulação magnética transcraniana, que foi o que eu fiz. E ele na hora ele falou para fazer uma estimulação magnética transcraniana, que nos Estados Unidos tinha resultados excelentes para depressão, essas coisas. Só que era mais acessível fazer uma eletroconvulsoterapia. Ele Uhum. falou que, assim, que daria para fazer e tal, porque a estimulação magnética era só particular, né, aonde a gente estava, lá em Belo Horizonte, caríssimo. E eu pensei, falei: "Cara, eu vou ter que, assim, desculpa a ignorância, falar, torrar, né, minha cabeça, perder memória, que já não tá muito boa por causa da depressão, medicamento, eh, ficar com lapso de memória, será que isso é viver mesmo? Eu não sei". Eu comecei a ficar, assim, questionando. Eu voltei pra casa, não era minha casa, eu fui pra casa da minha melhor amiga, porque ela estava ali, né, tipo: "Força, força, fica de pé". Eu virei pra ela e falei: "Olha, não tô aguentando". Aí a gente foi pesquisar o preço da estimulação magnética, estava coisa de R$ 30.000, Quantas muito sessões? caro. Eh, 20 alguma coisa. Ah, porque o preço em média são R$ 500 cada sessão. É, em várias Eu capitais eu já não vi lembro. desse valor, né? Eu não sei se lá em Belo Horizonte eu não sei o valor, mas vários lugares. E aí realmente tem muito bom resultado com vários tipos de depressão. Sim, sim, é excelente. Aqui em Brasília eu até fiz mais, porque eu precisei de uma ajuda. Uhum. Aí essa minha amiga foi e falou assim: "Então vamos entrar na justiça, o plano de saúde não cobre? Vou entrar na justiça". Ela é advogada, a mãe dela é advogada, os irmãos advogados, que eu falo que são meus Uhum. irmãos, né, essa é minha família postiça, entraram na justiça. Na hora, no dia seguinte o juiz deferiu para poder fazer o tratamento, né, falou via a situação, né, como uma coisa, assim, que eu achei muito lindo, eu fiquei muito emocionada, que ele falava que o bem maior era a vida, não o bem material. E eu comecei a fazer na outra semana. Então Uhum. foi assim, no começo de 2022, eu comecei a fazer o tratamento.
Eu só consegui fazer o desmame de medicamento por causa desse. Foi, cara, o tratamento que salvou. Eu É comecei a fazer. ótimo mesmo. Muito bom. O meu neurologista, ele falou assim: olha, se eu fizer só estimulação e você continuar tomando esse tanto de medicamento, você não vai melhorar. A gente vai só, assim, né, passar um pano ali, daqui a pouco eu volto. Deixa Uhum. eu te ajudar. E ele sabia, assim, né, da condição. Eu não tinha condição financeira, tanto que eu consegui pela justiça, que ele se propôs e falou assim: olha, eu quero salvar sua vida. Vou fazer todo tipo de tratamento que eu puder. E ele trabalhava com medicina integrativa. Uhum. Foi aí que eu aprendi algumas coisas assim de biorressonância, que eu sou apaixonada, eu até estudei isso depois, porque eu vi que funcionou comigo. Uhum. Dosagem de metais no corpo, saber a alimentação, tudo. Ele fez tudo ali. Todo dia da sessão era era isso. Eu fui fazendo desmame. Eu já não dormia, né, sem medicamento. Aí depois do quinto dia com a estimulação magnética, eu comecei a ter sono sozinha. Cara, eu comecei a sentir uma alegria que não que eu não sei nem descrever, eu não sentia isso há quanto tempo, né. Uhum. Quando era criança, ele e pra mim era ótimo, porque eu amava, né, esse médico e a médica, a esposa dele, né, eu adorava ver eles conversar, compartilhar as coisas. Ele gostava de ver meu interesse em aprender, então ele compartilhava, assim, às vezes ele estava ali com o exame de paciente, ele ia conversando comigo, perguntava o que que eu achava, era muito incrível. Um dia, igual eu falei, eu leio muitas emoções pelo gosto que vem pra mim. Uhum. Vem gosto de cores, né, essas coisas. Eu tinha notado que o gosto dele é esquisito, mas o gosto dele era um verde clarinho, bem claro. No dia, eu estava sentindo como se fossem oscilações quadradas, não me pergunta, é o que eu me vejo, oscilações quadradas e estava ficando azulado forte. Eu perguntei pra ele, eu falei assim: "Olha, por que que você tá triste? Por que você tá angustiado?" Ele olhou pra mim, como? Eu falei: "Não sei, aconteceu alguma coisa, você tá só fingindo que tá bem". Eu não costumo compartilhar com as pessoas, ainda mais por ser julgada, essas coisas. Uhum. E ele ficou assim, encantado. Ele ficou encantado, ele falou assim, eu acho que eu fui a primeira paciente dele com sinestesia. Uhum. Aí ele queria ver as ondas, assim, né, tipo, no meu cérebro, ele viu que a minha alfa era um pouco mais, não sei a palavra. E em um dos testes a gente descobriu que minha audição era extremamente sensível. Coisas que não incomodam ninguém, pra mim era muito forte. E era nítido ali nos exames, Uhum. assim, incontestável. Fui seguindo o tratamento em janeiro, fevereiro. Eu fiz uma promessa para o meu marido em 2019, em que eu falei com ele assim: "Ó, quando eu estiver bem, quando estiver acabando as coisas, eu vou voltar para você". Eu acho que ele não acreditou, mas eu cumpri a promessa. Tanto que depois, quando eu terminei com esse meu ex-namorado, eu fiquei com uma pessoa assim, sabe aqueles beijinhos assim, completamente sem querer contato. E fiquei solteira. Não quis mais nada. Eu, janeiro, fevereiro, março, eu perdi o meu tio, irmão gêmeo do meu pai. Cara, aí o trem ficou feio, porque esse meu tio, ele era eu amava tanto ele, e ele, fora que fisicamente ele é a cópia do meu, os dois são cópias, né, Ctrl C, Ctrl V. Esse meu tio, ele era fabuloso. Eu passava finais de semana, assim, na lan house dele. Ele falava, cara, meu tio foi a primeira pessoa da minha família a lutar por mim, de virar pro meu pai e falar: "Não briga com ela, não bate nela. Ela é diferente, mas ela é artista, tenha orgulho da sua filha, ela não tá ali fazendo nada errado".
cara, eu perdi meu tio. Eu fiquei tão chocada. Foi um baque tão forte Uhum. que eu falei assim, cara, eu tenho que fingir que eu tô bem porque eu quero ajudar meu pai. Eu preciso ser o suporte dele. Porque se eu tô ruim, imagina meu pai. Eu acho que tem uma ligação entre gêmeos que a gente não consegue entender. É. Uhum. E eu vi aquilo desmoronando. Eu vi aquilo sucumbir na minha frente. E eu sentindo as coisas, assim, eu acho que aí vem uma coisa, uma questão, assim, espiritual também. E eu tava vivendo isso com muita intensidade. Eu sabia que meu tio tava doente. Eu tinha falado com meu pai. Tanto que foi meu pai conversou com a esposa dele, levou pro meu tio já tinha um AVC. Uhum. Eu acho que pelo contato com meu pai, às vezes meu pai voltava da UTI e tal, eu conseguia sentir meu tio. Eu sentia todos os sentimentos dele. Eu sentia tudo. É, eu não falava com meu pai, eu ficava guardando aquilo pra mim, né? Tipo, eu não posso contar isso porque ele vai ficar pior. Aí Uhum. um dia meu pai foi falou assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, porque tá assim, se ele ficar, ele vai ficar vegetando. E eu sabia que meu tio tinha uma coisa prendendo no meu tio. Ele queria despedir dos filhos dele. Ele estava nervoso. Ele não estava pronto até saber que os meninos pequenos estavam bem, 12 anos, os gêmeos. Aí eu falei com meu pai assim, pai, pede para os meninos escreverem uma carta para o tio. Aí meu tio teve aquela melhora, né, que falam que é melhora antes de partir, né? Meu pai ficou cheio de esperança, eu não queria tirar, né, mas eu falei com meu pai, pai, não sei, não sei, é difícil, né, mas a gente tem que pensar no que é melhor para ele. Dependendo, não vai ser nem vida. E eu acordei à noite falando assim, eu vi meu avô e outras 3 pessoas indo buscar meu tio, ele vai morrer. Mas ele não tá sozinho. Eu vi, não sei como, mas eu senti que aquilo era claro. Eu fui pro hospital fazer um procedimento de manhã, meu pai foi me levar 4 horas da manhã para eu poder internar, né? Uhum. Ah, aí eu terminei, tá, era umas 9 horas da manhã, meu pai, ele me olhou, eu tinha acordado, mas eu já sabia que já tinha acontecido alguma coisa que eu tinha sentido. Eu senti o gosto forte de, como se fosse um metal forte. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa que meu pai tá, não sei. Conversei com ele, meu pai só falou assim, o tio Rodrigo morreu. Ele falou, eu tenho que ir lá contar pra minha mãe. Oh, meu Deus. Eu fui Bruna, ficando tão confusa. eu vou pedir para você segurar aí, porque o tempo de gravação do podcast é só de 1 hora. E eu quero muito te convidar, se possível for, para a semana que vem a gente fazer a parte 2, porque ainda tem muita coisa para contar, né? É difícil resumir em 1 hora uma vida inteira. E eu acho É, que tem muita coisa para você contar ainda, inclusive a descoberta do diagnóstico, como que foi. sim, E aí eu gostaria de te convidar para a gente falar a partir da morte do seu tio no próximo podcast. Você aceita? claro. Pode gravar aqui mais uma vez? Sim, claro, eu vou adorar. Ah, então tá bom. Então vamos ficar por aqui nessa parte 1 e depois a gente continua na parte 2. Por enquanto eu quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que é muito Eu que importante agradeço. e a gente falar sobre isso, muitas pessoas podem se identificar e buscar ajuda a partir de então, né? Sim, Então, eu quero agradecer vocês também que ficou com a gente até o final aqui. Não deixe de assistir a parte 2, que a gente vai fazer na semana que vem. E eu quero pedir para você mais uma vez curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, talvez se identifique de alguma forma e aí tá salvando uma vida. Eu creio muito nisso, né? O propósito aqui do programa é esse, é salvar a vida através de histórias. E até o momento eu agradeço muito a sua presença e aguardo você no próximo episódio aqui com a gente, tá bom? Esse foi mais um Conversas Terapêuticas.